nessa demonstração da solução de automação de assinatura de e-mail. Essa minha tela aqui é o dashboard, e logo no dashboard é muito legal aqui porque você já pode medir o ROI, né, o retorno do seu investimento na ferramenta, direto nessa interface. Então aqui basicamente o que eu tenho? Eu tenho aqui algumas informações preliminares, né? Então, por exemplo, quantos usuários ativos eu tenho, quantas assinaturas, quantas campanhas, as campanhas são os banners, né? Eu tenho. Aqui eu tenho uma saúde geral, mas aqui embaixo é que eu tenho dados efetivamente. Então eu consigo ver, por exemplo, a taxa de cliques nas minhas assinaturas. Olha que legal. Então aqui eu posso medir o ROI. E olhando por aqui eu posso fazer filtros por períodos específicos, tá? Então se eu posso colocar aqui o tempo todo, posso filtrar por trimestre, né? Por semana, pela última semana, os últimos dias, último ano. Então você pode fazer os filtros aqui e você vai conseguir ver, por exemplo, taxa de abertura, taxa de cliques, né? Abertura, cliques e a conversão, né? E a relação aberturas e cliques aí, né? Então é legal que você tem bastante estatística aqui, tá? Então aqui você consegue medir o ROI da ferramenta propriamente dito. Bom, aqui no meu lado esquerdo tem várias opções, mas eu quero começar aqui mostrando a integração, porque nessa seção eu posso dizer que a gente tem uma integração com o Office 365, então uma integração nativa já feito para isso, pensado para isso. Ele vai trazer de lá todos os usuários, grupos e os dados, como cargo, departamento, etc. Tem a parte do Outlook propriamente dito, né? Ele vai aparecer um programinha instalado lá automático para a pessoa ver a assinatura dela, tal. Esse é o Outlook mais novo, né? Aquele novo Outlook. E aqui é o Outlook clássico que a gente está usando, que ainda tem muita gente usando ainda, né? Então você tem basicamente essas integrações. Aqui tem outras, mas para essa demonstração aqui essas três são as mais comuns. Saindo um pouco da integração, aqui eu tenho os meus usuários. Então são efetivamente as pessoas que eu tenho na minha organização que eu vou poder entregar assinatura para elas. Aqui eu tenho dois que é só um laboratório, né? Mas eu teria a lista de todos os meus usuários aqui. Basta eu clicar no usuário e eu já consigo ver os dados do usuário, né? Então consigo ver o nome, o e-mail, a última vez que foi sincronizado, os dados. Aqui eu tenho o nome completo, o primeiro nome, o último nome, o e-mail. E tem mais outras informações, as fotos que ele puxa automático. Aqui não tem, mas aparece aqui. Aparecem informações aqui de cargo, departamento, escritório, empresa. Então se tiver preenchido aparece aqui. Aqui informações de contato, né? Endereço, cidade, estado, CEP, telefones e até atributos personalizados. Então você vai poder usar esses dados aqui para poder compor uma assinatura. E aqui é legal também que você consegue ver quais assinaturas já estão vinculadas a ele, tá? Então se eu clicar aqui ele já me mostra aqui, quais são as assinaturas que eu tenho, tá? Então a parte de usuário é bem facinho, a gente consegue saber quais são todas as pessoas da nossa empresa aqui que a gente vai poder entregar assinatura. Essas pessoas vêm lá da integração, tá? Uma vez que eu configurei a integração, aparece todo mundo aqui. Muito bem, pulando aqui para a parte de assinaturas propriamente dito, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui basicamente todas as assinaturas que a minha empresa que eu quero ter. Então, posso ter diversas. Eu posso ter uma padrão, eu posso ter uma para Outubro Rosa, eu posso ter uma outra com QR Code, eu posso ter uma para Novembro Azul, enfim, eu posso ter quantas assinaturas eu quiser, né? Então, nesse sentido é bem tranquilinho. Eu posso vir aqui, adicionar uma nova. Então, se eu clicar aqui, me aparece uma biblioteca aqui para eu escolher um modelo que eu tenho pronto. Então, eu posso escolher qualquer um desses modelos aqui e simplesmente trocar algumas informações, né? Ela é bem simples e bem intuitiva. Eu vou pegar uma aqui que eu tenho pronta. Vou pegar aqui a minha padrão, que é essa aqui. Então, quando eu clico nela aqui, eu já consigo ver uns dados preliminares aqui. Eu vou nesse botão aqui, editar, e ele me aparece aqui. Então, eu vou dar um nome para ela, eu chamo de padrão. Aqui, tudo que eu estou fazendo aqui, eu estou criando a assinatura que vai aparecer lá embaixo do e-mail, né? Assim que você escreve a mensagem, ela vai aparecer ali. E aqui eu tenho várias funcionalidades, né? Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui que eu tenho aqui, por exemplo, o meu full name, né? Então aqui basicamente são as variáveis, tá? Então são os fields aqui, são os campos, né? Então eu tenho aqui, tá vendo? O nome,
a, né, o primeiro nome, o último nome, foto. Então eu tenho, né, informações de cargo, tal. Aí eu posso colocar links aqui também, posso colocar imagem, o próprio QR Code, e eu posso criar, colocar informações condicionais, tá? Então aqui eu coloquei, ó, o nome completo, eu coloquei o cargo, coloquei o endereço e eu fui colocando as minhas variáveis que me interessam aqui. Então você vai montando ela do jeito que fizer sentido. Eu pus uma imagem, pus um logotipo também. Aqui tem os ícones das redes sociais, né? E aqui é bem tranquilinho. Aí eu posso vir aqui no preview, ó, e eu consigo ver como é que a minha assinatura fica. Então eu vou selecionar aqui, ó, eu vou selecionar um usuário aqui, ó. Vou selecionar o Batman. Olha lá, ele preencheu com os dados dele, ó. Tá? Ele preencheu aqui direitinho, né? Aqui são os ícones de redes sociais da empresa. Dá pra ver aqui no rodapé, ó. Para lá que tá mandando pros links lá, ó. Isso aqui faz automático, tá? Então aqui eu tenho uma assinatura propriamente dito. Então basicamente eu vou criar o design como fizer sentido para mim. Uma vez que eu criar o design, eu vou vir aqui, ó, em regras, e aí eu vou criar a regra basicamente associando as coisas. Então eu tenho aqui uma regra padrão. Nessa regra padrão eu chamei de padrão aqui, né? Aí eu estou dizendo aqui, ó, é uma assinatura que vai funcionar interna ou externa. Aliás, deixa eu editar aqui que é fácil da gente ver, ó. Então o nome padrão, ela vai se aplicar a todos os usuários. Eu poderia escolher um usuário específico, né, se eu quisesse, ou um grupo também, mas aqui está para todo mundo. Eu vou definir aqui se é uma assinatura, se ela é interna ou externa. Então ela é, né, para qualquer situação. Aqui, ó, propriamente dito, qual é a assinatura interna e qual é a externa. Então lembra que a gente criou lá no design, a gente criou uma assinatura padrão, tá aqui. Então se eu mandar para dentro da empresa essa aqui, se eu mandar para fora, essa é a mesma, tá? Então eu poderia criar assinaturas diferentes. Aqui é para tratar aquelas caixas de correio compartilhada. Então com isso aqui a gente permite tratar aquela situação de caixa de correio compartilhada. Isso aqui sempre habilitado para garantir que não vai duplicar caso eu tenha mais de uma, né? Então basicamente é só essa regrinha aqui. Se eu fizer isso aqui, eu já tenho uma assinatura pronta. Aqui em campanhas eu também tenho, basicamente são meus banners, tá? Então eu tenho um banner aqui chamado padrão, que é a campanha padrão. E aqui basicamente é a mesma coisa, né? Então eu vou pegar esse banner aqui, eu posso editar. Aí eu coloquei um banner aqui, você pode colocar link, pode colocar o que você quiser. E aí você vai definir aqui, ó, vai aplicar para todo mundo, tá certo? Em qual é a assinatura que esse banner vai ser atachado, né? Então lembra que o banner vai debaixo da assinatura ali. Então ele vai debaixo dessa assinatura padrão. Se eu quiser outra, eu posso escolher aqui, ó. Ele vai me trazer a lista da minha assinatura. Então no meu caso aqui vai ficar nessa padrão. Legal. Aqui eu posso colocar um schedule. Então se eu quiser que isso aqui funcione, como por exemplo como um outubro rosa ou novembro azul, eu posso vir aqui e programar a data para ela entrar em ação, esse banner aqui, né? Aí eu colocaria alguma lembrança aqui, outubro rosa, enfim, alguma menção visual a esse período. E aqui também eu vou definir se é para novo e-mail, para e-mail que eu estou respondendo. Então eu posso controlar esse comportamento também. E aqui embaixo é legal que eu posso rastrear os cliques, ó. Então tanto a abertura quanto o clique. Então ele vai mostrar para mim lá no meu dashboard, né? Vocês viram lá no dashboard, ele vai mostrar todos os dados estatísticos lá. Então é legal que com isso aqui a gente também prova o ROI da ferramenta. Por último, não menos importante, aqui na parte de display, ou perdão, disclaimer, né? Disclaimer ou aviso legal, a gente tem aqueles dizeres que normalmente a gente coloca debaixo da assinatura, né? Nesse caso aqui eu criei um, eu posso criar quantos eu quiser. Uma vez que eu clicar nele aqui, eu posso editar, e aí eu escrevo o texto que eu quiser aqui, eu dou um nome para ele, e eu posso dizer que se aplica a todos os usuários, para todas as assinaturas ou para uma assinatura específica. E também eu posso controlar se é no primeiro e-mail, no segundo, em respostas e assim por diante. Então tá, vou ter esse controle aqui bonitinho. Feito isso, então ao final de cada edição eu sempre tenho um botão publish, e aí eu fico tudo publicado. Então quando eu venho aqui, ó,
eu vou ver que elas estão live, né? Ou seja, elas estão publicadas. Então tudo que está live assim, ó, está publicado. Então significa que já está valendo. Então basicamente, ó, tá vendo? Aqui a gente está na campanha, né? Então eu tenho essa aqui, ó, ela está live. E aí eu tenho essa assinatura aqui. Essas assinaturas aqui, né? Ó, todas estão aplicadas, tá? Então feito isso, tá resolvido. As pessoas já passam a ter assinatura de e-mail automaticamente. Aqui, ó. Então, eu tô aqui no meu Outlook, eu estou usando o Outlook na web. Então basicamente eu estou me simulando aqui como se fosse o usuário Batman. Então eu vou clicar aqui em novo e-mail. Ele vai abrir aqui basicamente o e-mail aqui para eu preencher. Então eu vou começar a mandar uma mensagem aqui, ó. Aí você já repara que ele já carregou para mim, ó, a assinatura, tá? Então ele já trouxe aqui para mim. Aí eu vou mandar um e-mail pro meu Gmail. Vou escrever aqui assim, teste do Batman. Aí eu vou colocar aqui a minha mensagem assim. E basicamente é só isso aqui. Aí eu vou enviar. Então esse é o efeito lá para o usuário, né? O usuário vai receber o e-mail prontinho lá, assinatura automática lá na caixa de e-mail dele. E aí eu vou olhar. Então vamos pegar aqui o meu Gmail. E aí ele vai aparecer aqui, ó. Então já apareceu aqui, ó, o teste do Batman. E aí repara, ó, que ele inclusive resolve aquele problema do X vermelho, né? A imagem já vem, ó, ela é exibida. Então não tem nenhum problema. E aqui eu tenho prontinho, né? Então se eu clicar aqui, por exemplo, ó, eu vou clicar no meu banner. Eu vou abrir aqui numa... Dá pra abrir aqui? Não dá, né? Vou ter que clicar. A gente clica aqui. Aí ele abriu aqui o link que veio. Aqui estão as redes sociais, ó, né? E aqui o logo e assim por diante. Ele preencheu as minhas informações todas. E a assinatura ficou bonitinho. Então é isso. Com essa ferramenta desse jeito aqui que eu mostrei, a gente consegue automatizar aí rapidamente, no mesmo dia, as assinaturas para todo mundo aí das empresas, sem muito trabalho, sem muita burocracia. Fala com um vendedor aí ou com um consultor que está te atendendo, que a gente vai poder ativar para você aí rapidamente. Obrigado, até mais.